Capítulo 12, versículos 24 ao 26. Evangelho de São João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muitos frutos. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, o meu Pai honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguindo ainda os ensinamentos da nossa Bíblia, façamos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Façamos a oração que Nossa Senhora também nos proteja e nos dê entendimento para essa aula de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lourenço, Rogai por nós. dia do diácono hoje, parabéns, diácono Bruno. E se tiver mais algum diácono presente. Na semana passada a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da sabedoria aí do nosso diácono Bruno, falou sobre Josué e Juízes, e hoje a gente vai sugar todos os conhecimentos do Padre Bosco com os livros de Ruth e Samuel. Seja bem-vindo, Padre. Boa noite a todos. Quando a gente rezava, eu lembrei daquela piada, sem graça mesmo. O menino, coleguinha da escola, falou assim: na sua casa vocês rezam antes de comer, senão que a mãe cozinha bem. Então, falando a mesma coisa, ainda bem que a gente rezou, né? Eu não sei o que vai sair daqui. Olha, passou a hora do exame, tá? Na verdade,
nós fazemos uma coisa que não é muito correta com relação ao estudo bíblico. Eu vou falar o quê? Nós não lemos o texto bíblico, nós queremos um comentário logo. Comentário, vamos explicar. Não. A primeira coisa é se apropriar do texto bíblico. Então eu exorto, né, os ouvintes a que leiam o texto bíblico que nós vamos estudar em cada aula, em cada encontro. No caso hoje, o livro de Ruth mais curtinho, primeiro livro de Samuel, um pouco mais comprido, mas são fundamentais. Por que nós vamos estudar esses livros do Antigo Testamento? Que alguém pode pensar, já passou, já cumpriu sua missão. Vamos começar abrindo o Evangelho de São Mateus. Amanhã é sobre Ruth? Meu bem, mas calma, se acalma. Capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. O que tem a ver Ruth com Jesus? Capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Quem aqui é nora de alguém? Levante a mão. Nora. Quem é sogra de alguém? Tá bom. Nós vamos ver hoje a história de uma sogra e duas noras que se amavam profundamente. Se vocês virem, vão se entregar. Então acharam? Então diz assim. Acharam ou não acharam, São Mateus? Diz assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui já temos uma indicação muito importante. Ele é filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi. E é também filho de Abraão. Isto é, ele é o Salvador, o Cristo, que vem cumprir as profecias a respeito do Messias em Israel, mas nele todos os povos da terra serão abençoados. Abraão. Ruth é uma estrangeira, uma moabita. Moab, uma nação pagã. Bem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Esse modo antigo de contar a história das famílias é um modo resumido, de maneira que as pessoas se lembram da própria história. São Mateus começa assim: Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Dá vontade de falar da história dessa moça, mas não é o caso aqui. Vocês podem ler depois em Gênesis 38. Vão ficar muito espantados. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz e Raab. Essa moça também aqui é especial, dona de um bordel, né? Lá em Jericó. Boaz gerou Jobed de Ruth. Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Portanto, Ruth é mãe de Jobed. Jobed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. E essa moça aqui, essa senhora, está entre as antepassadas de Jesus. Normalmente as genealogias não contam muito com os nomes femininos, mas aqui São Mateus destacou devido à sua importância. Vocês vão ver pelo livro. Aproveitando que hoje é o dia do diácono de São Lourenço, gostaria que vocês abrissem também o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas eu achei que era sobre Ruth. Mas acontece o seguinte: para compreender o que significa os livros históricos, precisa entender que eles são uma teologia da salvação, teologia da história. Não são simplesmente um conto, um relato histórico como nós pensamos hoje, mas são uma teologia. Vou falar, já abri o livro? Capítulo 7, é o testemunho de Estevão. Eu vou ler porque é importante, nós estamos tratando dos livros históricos. Estevão, em sua defesa, faz a seguinte reflexão. É longa, talvez eu não responder tudo, mas o sumo sacerdote perguntou: as coisas são mesmo assim? Ele respondeu: irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão ainda na Mesopotâmia,
antes que ele se estabelecesse em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Harã. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais. Nela não lhe deu propriedade alguma, nem sequer onde pudesse descansar os pés, mas prometeu que lhe daria como propriedade a ele e a sua descendência depois dele, embora não tivesse filho. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos eu a julgarei, disse Deus. Depois disso sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaac, Abraão circuncidou ao 8º dia. E Isaac fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande, os nossos pais não encontravam mantimentos. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó a sua origem. José mandou então buscar Jacó, seu pai, toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e morreu, ele também nossos pais. Seus restos foram trasladados a Siquém e depostos no sepulcro que Abraão comprara a dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. Ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais a ponto de obrigá-los a expor os seus recém-nascidos para não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna. E depois, tendo sido exposto, recolheu a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos e os israelitas. Ao ver um deles maltratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não compreenderam. No dia seguinte apareceu quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então, o que maltratava o companheiro repeliu, dizendo: quem te instituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma que, como ontem, mataste o egípcio? Essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu um anjo no deserto, no monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao perceber, Moisés ficou admirado com o que via, e aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar, e o Senhor lhe disse: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu vi seus gemidos, por isso desci para livrá-los. Agora vem e eu vou enviar-te ao Egito. Bem, vai toda a história. Você já conhecia esse texto? Tá bom, metade eu conheci. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como acabei de dizer, os livros históricos tratam de uma teologia da história. Vamos entender melhor depois o que é isso. Abramos no livro de Ruth, então, para vocês irem acompanhando. O livro de Ruth, que vem antes, portanto, do primeiro livro de Samuel, é um livro curtíssimo, muito pequeno. Eu vou ler o comentário, vamos complementando e vocês vão entender. Acharam, Ruth?
tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país. Ou então, acabou o tempo do êxodo, eles entraram na terra de Canaã, e ali foram se estabelecendo e pelejando contra os povos pagãos e tal, acabaram também se misturando com eles, no tempo de muitas dificuldades. Então, o livro está situado no tempo dos juízes. Quando é que foi esse tempo dos juízes? Cerca de 1300 anos antes de Jesus, mais ou menos. O livro tem a forma de um conto, delicioso, muito bom de ler. Gostoso mesmo. Pode ser que a gente fique só nele hoje, não sei o que aconteceu. No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém, de Judá, vocês guardem essa localização, foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Moabe, portanto, um lugar de gente pagã. Esse homem chamava-se Elimeleque. Elimeleque significa Deus é meu rei, Deus é rei. Pode ser que os nomes sejam simbólicos, são de fato, vocês vão perceber pelo relato. Com sua mulher Noemi. Noemi significa minha doçura. E seus 2 filhos, Mahlon e Quelion. O que significa o nome desses rapazes aqui, os filhos? Mahlon significa enfermidade. E Quelion, aniquilamento. Ou seja, a presença da casa? Ah, tá. Você que estava tirando minha cola já indo embora. Vocês gostaram do nome dos meninos? Pois é. Então, Quelion e Mahlon, coitadinhos, né? Vou seguindo o livro. Mahlon, enfermidade. E Quelion, aniquilamento. Depois tem mais um nome de uma das noras de Noemi, Orfa, ou Orfa, aquela que vira as costas. Nós vamos entender pelo relato. Noemi, minha doçura, ou minha graciosa. E Ruth, amiga ou companheira. É o que cada um vai fazer no relato. É interessante isso, né? A palavra de Deus é sempre uma palavra de Deus, mas uma linguagem humana. Bom, voltando, versículo 2. Esse homem chamava-se Elimeleque, Deus é meu rei. Sua mulher Noemi, minha doçura. Seus 2 filhos, Mahlon, enfermidade, e Quelion, eram efrateus, de Éfrata, de Belém de Judá. Éfrata. Essa localidade vai aparecer como lugar do nascimento do Messias, em Miqueias capítulo 5. E tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, um pastor para Israel, meu povo. Miqueias capítulo 5, depois você lê em casa, vai esquecer não, hein? Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Morreu Elimeleque. Pronto, uma desgraça. Marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Ser viúva nesse período, uma desgraça. Eles tomaram por esposa mulheres moabitas, ou seja, mulheres que não pertenciam ao povo de Deus, que não pertenciam ao povo de Israel, né? Nós vamos perceber que eles pertencem ao povo de Deus. Qual é que eu falei mesmo? Depois, permaneceram lá. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas. Uma chamava-se Orfa, aquela que dá de costas, e a outra, Ruth, a amiga companheira. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2. Olha que desgraça total. Mahlon e Quelion. Noemi ficou sozinha, sem filhos nem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar dos campos de Moabe, pois ficara sabendo nos campos de Moabe que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Visitar significa favorecer o seu povo. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá, ou seja, voltar a Belém, a Éfrata. Noemi disse às suas 2 noras: Ide,
Voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram e a mim mesma. Então elas cuidavam muito bem da sogra delas e dos filhos também. É isso aí, tá vendo? Que o Senhor conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido, quer dizer, que elas pudessem se casar de novo, eram ainda jovens, não tinham filhos. Abraçou-as, mas elas choravam em alta voz, dizendo: não, vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi respondeu-lhes: voltai, minhas filhas, por que haveríeis de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos, esperarias por eles até que crescessem? Renunciarias ao matrimônio? Não, minhas filhas, é grande a minha amargura. Agora vem então o contraste com o nome dela. Ela chamava-se Noemi, agora ela está dizendo: eu me chamo Mara. Mara significa amarga. O Senhor me deu esse sofrimento. Então, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas choraram novamente em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto do seu povo. Por isso o nome dela, ela deu as costas. Ruth ficou em sua companhia. Ruth é a companheira, a amiga. Entenderam agora o jogo de palavras? Interessante, né? Já tinham visto isso antes? Então já valeu a noite. Só na harmonia entre nora e sogra já valeu a noite. Disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo, para o seu Deus. Veja qual vai ser a opção de Ruth. Então, a órfã voltou para a sua casa, para os seus pais e para o seu Deus, ou seja, para os ídolos. Mas Ruth ficou em sua companhia. Então, respondeu-lhe Noemi: volta também com ela. Respondeu Ruth: não insistas comigo para que te deixe, pois, aí vem uma fórmula quase que de aliança: para onde fores, irei também. Onde for tua moradia, será também minha. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Agora você está lembrando do que nós lemos em Mateus capítulo 1. Por que essa Ruth vai aparecer como uma das antepassadas de Jesus? Porque ela representa um povo estrangeiro, que para Deus não é um povo estranho, é também o seu povo. Ela vai ser integrada ao povo de Deus. Ela vai deixar os ídolos e vai adorar o Deus único e verdadeiro. Temos muitos ensinamentos aqui. Ela deixa de lado a sua segurança para caminhar na insegurança com a viúva e sem filhos Noemi. Onde morreres, continua Ruth, quero morrer e ser sepultada, que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este. Quer dizer, se não cumprisse a fórmula de juramento que ela está fazendo. Se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. A sua chegada a Belém inteira se alvoroçou. E as mulheres diziam: esta é Noemi. Mas ela respondeu: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara. Quer dizer, eu não sou mais doçura, eu sou amargura. Pois Shaddai, que são os nomes antigos para Deus, me encheu de amargura. Mas ela não está revoltada, ela está colocando diante de Deus o seu sofrimento. Parti com as mãos cheias, e o Senhor me reconduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar de Noemi, quando o Senhor se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Agora, o que vai acontecer? Então, numa época de fome, nós já vimos isso, essa parte toda. O que vai acontecer agora em Belém? Vamos resumir. Noemi decidiu voltar a Belém, as duas
cevada, talvez cevada. Soube mais tarde que tal campo pertencia a um parente próximo de Elimeleque, que era sogro dela, tinha morrido, chamado Boaz. Isso é importante porque, olha, havia o costume em Israel, vocês podem estranhar dela ir colher as espigas no campo que não era seu. Por que ela está fazendo isso? Porque havia o costume em Israel, as espigas que caíam da mão dos segadores, dos colhedores, eles não podiam pegar, ficavam para os pobres, para aqueles que não tinham. Então é essa parte que Ruth vai pegar, não está roubando nada. Então ela vai até a casa, até o campo desse parente próximo, chamado Boaz. Apareceu o nome dele na genealogia de Jesus. Esse se interessou fortemente pela Moabita, ficou encantado com a beleza dela. Noemi viu que poderia suscitar uma descendência legal de Elimeleque. Aqui as leis antigas diziam que se a pessoa, no caso o homem, morresse sem filhos, o cunhado, deveria gerar na cunhada, o irmão dele, na cunhada, um filho, que seria não dele, cunhado, mas seria do irmão morto. Como aqui ambos morreram, inclusive o pai deles, a Noemi tem o direito de, já que a sua nora estava com ela, de suscitar, a partir da sua nora, um neto para ela, que na verdade seria um filho dela, Noemi. Depois ela vai se tornar ama de leite do menino, vocês vão ver mais para frente um pouquinho. Aconteceu então que Noemi viu que poderia suscitar uma descendência legal de Elimeleque, e Mahlon se recorresse à lei do levirato. O que é a lei do levirato? Essa que eu acabei de explicar. E esta lei mandava que, quando o homem morresse sem filhos, o parente mais próximo devia esposar a viúva para dar uma descendência legal ao falecido. Onde está essa lei? Vamos abrir que não tem preguiça. Deuteronômio. Eu sei que vocês gostam quando vamos procurar o livro. Assim, escola as páginas da Bíblia, né? Não quis dizer isso, né? Deuteronômio 25, 5 a 10. Quem vem a ler aqui para nós, por favor? Deuteronômio 25, 5 a 10. Comecei por aquele texto do Novo Testamento, para que vocês vejam que tem a ver conosco isso, não é uma coisa estranha a nós. Deuteronômio 25, 5 a 10. Deuteronômio 25, 5 a 10. Acharam misericórdia? Marcelo vai ler para nós. É a lei do levirato. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará fora, com um estranho, mas o cunhado se unirá a ela, tomando-a por mulher, e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que seu nome não desapareça de Israel. Se esse homem não se negar a tomar sua cunhada, esta se dirigirá à porta da cidade, aos anciãos, e lhes dirá: meu cunhado se nega a perpetuar em Israel o nome do seu irmão. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos de sua cidade o convocarão para conversar. Se ele persistir dizendo: não quero tomá-la, a cunhada se achegará a ele e, sob os olhos dos anciãos, lhe tirará o calçado do pé e lhe cuspirá no rosto. E, tomando a palavra, dirá: assim se deve fazer com o homem que não edificar a casa do seu irmão, e seu nome em Israel será a casa do descalçado. Interessante, né? Esse gesto do calçado vai aparecer mais de maneira positiva no testemunho de João Batista, para mostrar que Jesus é o noivo da humanidade. Mas isso é outra história. João Batista vai dizer, né? Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Então, indicando que Jesus é o noivo. Então, um pequeno parênteses que eu fiz para que vocês possam entender como a Escritura está ligada. Ignorar a Escritura é ignorar Jesus. Eu sei que é o mundo, mas o que a gente puder, a gente vai fazer, né? Então, veja que lei interessante.
Então o que faz a Noemi? Ela manda Ruth informar Boaz, que era o parente mais próximo, a respeito do dever de desposar. Boaz aceitou a ideia, mas observou que havia um parente mais próximo ainda, cujo direito era prioritário. Então, primeiro, aquele que tem mais direito. Este, porém, renunciou. Vamos ver por que ele renunciou. Eu não ia ler, mas eu vou ler. Vocês ficarem interessados. Estamos no capítulo 2, não é isso? Não, já fizemos, já lemos isso aqui. Já comecei a ler o 2? Já? Eu acho que não. Onde é que eu parei então? Parei em que versículo? 8. Boaz disse a Ruth: estás ouvindo a minha filha? Não vás, eu não sei se eu li isso aqui não. Não vás espigar no outro campo, não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Então ele se interessou pela moça, né? Observa o terreno que os homens estiverem ceifando, vai atrás deles. Acaso eu não ordenei aos servos para não te molestarem? Quando tiverem sede, vai procurar os cântaros, bebe da água que os servos tiverem buscado. Então Ruth, caindo com o rosto em terra, prostrou-se e disse-lhe: por que encontrei favor a teus olhos, de modo que te interesses por mim, que não faço de uma estrangeira? Em resposta, Boaz lhe disse: foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra, após a morte do teu marido, e como deixaste pai e mãe, tua terra natal, para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem nem anteontem. Que o Senhor te retribua o que fizeste, e que recebas uma farta recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela respondeu: possa eu ser bem acolhida por ti, meu Senhor, pois me confortaste e falaste benignamente a tua serva, embora eu não seja sequer como uma de tuas servas. Então, Ruth, extremamente humilde. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come desse pão e molha teu bocado no vinagre. O vinagre, talvez uma bebida um pouco ácida, misturada com água, fazia às vezes do vinho para a refeição, pode ser. Tinha um pouco de álcool. Ela sentou-se junto aos segadores que estavam fazendo a seca, quer dizer, a colheita da cevada ou trigo. E Boaz também lhe fez uma polenta de grão torrado, ele mesmo. Depois de ter comido à vontade, ainda sobrou. Quando ela se levantou para respigar, quer dizer, para buscar mais espigas, Boaz ordenou aos seus servos: que gracinha que ele fez aqui, olha, que coisa linda, que ternura. Deixai-a respigar também entre os feixes, e não molesteis, quer dizer, não só no que caiu no chão, no que foi esquecido, mas que ela pegue também das espigas boas, deixa ela pegar. E cuidai também que caiam algumas espigas de vossos feixes, deixai-as para que elas junte, não as censureis. Ruth respigou no campo até a tarde, gostava de trabalhar. Depois bateu as espigas que tinha colhido, deu quase um almude de cevada. Então era a cevada que estavam recolhendo. Ela carimbou e voltou para a cidade, e sua sogra viu que ela tinha recolhido. Ruth tirou e deu-lhe o que guardara depois de ter comido à vontade. Perguntou-lhe a sogra: onde respigaste hoje, quando trabalhaste? Bendito aquele que por ti se interessou. Ruth contou a sua sogra com quem tinha trabalhado. Ela disse: o homem com quem trabalhei hoje chama-se Boaz. Noemi disse à sua nora: que seja abençoado pelo Senhor, que não cesse de usar de misericórdia para com os vivos e os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós direito de resgate. Ruth, a moabita, o escritor insiste isso, ela era uma estrangeira. Disse: ele me falou também: fica com meus servos até que termine toda a colheita. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que esteja na companhia de suas servas, pois assim não te maltratarão no outro campo. Às vezes a gente acha que a mulher no tempo bíblico era submissa, não tinha voz, e nada disso, viu? Nada disso. Basta ler Provérbios 31, vocês vão ver que a sabedoria está personificada numa mulher.
Mas no meu caso a gente lê aqui, porque é muito curto. Assim ela ficou no meio das servas de Boaz, respigando até o fim da colheita da cevada do trigo, e morava com sua sogra. Bem, agora ela vai se apresentar a Boaz, vai para a cama dele, né? Mas aqui não conta se finalmente ainda, mais depois. Por quê? O que vai acontecer? O parente vai recusar, vamos dizer, resgatar Ruth. Quando está aqui agora, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali. E eis que passou o parente do qual tinha falado, quer dizer, aquele que tinha prioridade sobre o resgate. Vamos ver como é que se comporta esse parente. Eu pulei uma parte porque senão foi muito comprido. Disse-lhe Boaz: olá, fulano. Parece com nome. Todo mundo tem nome, esse aí não tem nome, porque o que ele vai fazer é muito feio. Você se lembra do Deuteronômio 25? O que aconteceu? Marcelo leu aqui. Se aquele que deveria resgatar não resgatasse, a moça que foi desprezada deveria tirar o chinelo dele, a sandália dele, cuspir na cara dele e dizer: olha, você não cumpriu o seu dever como homem. Acabar a caça dele. Bem, continua aqui. Olá, fulano, chega aqui, assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz convidou 10 homens dentre os anciãos da cidade. É o mesmo costume do Deuteronômio, chamar os anciãos da cidade. E disse-lhes: sentai-vos comigo. Eles se sentaram. Então é interessante que ele é que toma a iniciativa do resgate por parte desse parente mais próximo. Ele, que já estava apaixonado por Ruth, ele vai cumprir a lei, que afinal de contas é a lei de Deus. É a palavra de Deus. Primeiro, antes de tudo, a palavra de Deus. Eles se assentaram. Então disse ao homem que tinha o direito de resgate: Noemi, aquela que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi informar-te disto, dizendo-te: adquiria diante dos que aqui estão sentados e diante dos anciãos do meu povo. Se queres exercer teu direito de resgate, exerce-o. Mas se não os queres, declara-mo para eu tomar conhecimento, pois ninguém mais tem o direito de resgate a não ser tu, e depois de ti eu. Resposta: o outro respondeu, não se guardou o nome dele: sim, eu quero exercer meu direito. Mas Boaz disse: no dia em que adquirires esse campo da mão de Noemi, estarás também adquirindo Ruth, a Moabita, a mulher daquele que morreu, para perpetuar o nome do morto sobre seu patrimônio. Então respondeu que tinha direito de resgate: assim não posso exercer meu direito, pois não quero prejudicar meu patrimônio. Tem que dividir com o descendente. Ou seja, ele pensou mais no patrimônio dele. Podes exercer meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Ora, antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la ao outro. Era esse o modo do testemunhado em Israel. Disse então a Boaz, aquele que tinha o direito de resgate: adquire-a para ti, e tirou a sandália. Boaz disse aos anciãos, a todo o povo: sois testemunhas. Hoje, eu esqueci de falar o seguinte: adquirindo o campo de Noemi, ele deveria levar a sogra e a nora, as duas. Pois é, achou que ia custar muito, né? Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois testemunhas hoje de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, tudo que pertencia a Mahlon e a Quelion, seus 2 filhos, enfermidade e... o que era mesmo? Aniquilamento, eu ia falar desgraça, né? Ao mesmo tempo, adquirido por mulher Ruth, a Moabita, viúva de Mahlon, para perpetuar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não desapareça do meio de seus irmãos.
nem da porta de sua cidade. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Nós cremos na vida eterna? Sim. Como é que acontece a vida eterna? Os olhos jamais contemplados, tá bom, muito bem. Morremos, começa a vida eterna, não é isso? Como será que é essa vida eterna? Não sabemos. Mas cremos. Os antigos de Israel não acreditavam em vida eterna como nós cremos hoje. Isso é bem tardio. Eles achavam que um homem continua vivendo através dos seus descendentes. Por isso o pavor de alguém morrer sem filhos. Nós vamos ver depois a história de Ana, mãe de Samuel. Daqui a pouquinho se der tempo. Era um pavor, não se podia morrer, porque era perder a própria história, perder a própria existência. Por isso é que a insistência em ter um filho. E todo o povo que se achava junto à porta, bem como os anciãos, responderam: nós somos testemunhas que o Senhor torne essa mulher que entra em sua casa semelhante a Raquel e a Lia, então as mães de Israel, que formaram a casa de Israel. Olha que coisa, essa estrangeira moabita vai se tornar equivalente às mães de Israel. Raquel e Lia. Torna-te poderoso em Efratá, adquire um nome em Belém, que graças à posteridade que o Senhor te vai dar desta jovem, tua casa seja semelhante a que parece, que Tamar deu a luz para Judá. Aqui cita o caso de Gênesis 38. Essa moça, a gente até podia ler, né? Uma tentação de ler a história dela. Vocês conhecem a história de Tamar? Não? Metade conhece. Era bom a gente ler, eu acho. O que vocês acham? Se animaram muito. Rápido. Ela está na genealogia de Jesus, é a primeira que aparece como mulher. Está em Gênesis 38. História dos pais, dos patriarcas. Ela também é uma estrangeira. Cadê? Pode? Aconteceu que neste tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolam que se chamava Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Então, novamente estão se unindo aos estrangeiros, contrariando a ordem de Deus. Esta concebeu e gerou um filho que se chamou Era. Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou Onan. Ainda outra vez concebeu e gerou um filho que chamou Sela. Ela se achava em Casipe quando teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito ela se chamava Tamar. Mas primogênito de Judá, desagradou ao Senhor que o fez morrer. No Antigo Testamento é assim: desagradou a Deus. Então Judá disse a Onan, a lei do levirato aqui: vai à mulher do teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava por terra, para não dar posteridade a seu irmão. Não vou explicar em detalhes, que não precisa. O que ele fazia desagradou ao Senhor. Quer dizer, ele não quis cumprir a lei, que o fez morrer também. Desobedeceu. Então Judá disse à sua nora Tamar: volta à casa do teu pai, como viúva, e espera que cresça o meu filho Sela. Ele dizia consigo: não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar, pois, voltou à casa de seu pai. E Judá não estava disposto a cumprir o juramento. Também ele estava desobedecendo a lei. Passaram-se muitos dias, e a filha de Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, quer dizer, quando terminou o luto, subiu a Tâmina, ele e Hira, seu amigo de Odolam, para a tosquia das ovelhas. Então já percebeu que são pessoas que trabalhavam na roça, né? Com pastoreio ou com agricultura. Comunicaram a Tamar: eis que foi-lhe dito, teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Então
viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim. Ninguém pensa que cobrir-se com um véu que é um sinal de respeito, não. Ela está se disfarçando de prostituta. As prostitutas usavam um véu e ficavam nas encruzilhadas para apanhados incautos. Ela via que Sela já era grande e não lhe fora dada como mulher. O rapaz cresceu e ele não lhe foi dado como marido. Deixa, não vou morrer sem filho, não. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta. Judá falou assim: olha que prostituta bonita, né? Pois ela cobriu o rosto, mas não reconheceu. Então, cobriu o rosto aqui, se velar, eram as prostitutas que faziam. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: vamos combinar o programa agora, o valor do programa, né? Ué, mas é o que está aqui na Bíblia. Deixa-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora, mas ela perguntou: que me darás para ires comigo? Ele respondeu: eu te enviarei o cabrito do rebanho. Mas ela replicou: sim, se me deres um penhor até que o mandes. Quer dizer, tá bom, você vai me deixar uma garantia até você cumprir a palavra de mandar o cabrito. Esperta ela. Ele perguntou: que penhor te darei? Ela respondeu: teu selo, teu cordão e o cajado que seguras. Então, o símbolo do seu poder na aldeia. Ele nos deu e foi com ela, que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu, retomou as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo de Odolam para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica em Naim no caminho? Mas eles responderam: jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: eu não a encontrei. Também os homens do lugar, estavam bem informados, né? Me disseram que jamais houve prostituta ali. Judá retomou: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não achaste. Cerca de 3 meses depois, foram dizer a Judá: olha, estou aqui em cena, tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida por causa de sua má conduta. Vendo? O pessoal gosta de fazer isso, assim: olha, peguei adultério, olha, segundo casamento, olha o terceiro casamento. Olha, veja bem, né? Coisa antiga. Olha o que ela fez: está se prostituindo. Então Judá ordenou: olha aí, olha o que ele ordenou: tirai-a fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isso. Reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão, esse cajado? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Uma estrangeira, adoradora de ídolos, que se disfarçou de prostituta, para que Judá cumprisse a lei de Israel. Ela recebe então esse elogio: ela é mais justa do que eu, porque não lhe dei meu filho Sela. E ela está cumprindo, não é, aquilo que deveria ser dever dele. E não teve mais relações com ela, quer dizer, respeitou a gravidez dela. Quando chegou o tempo do parto, aí continua a história, e ela é apresentada então como uma das antepassadas de Jesus. Jesus só tinha gente boa como antepassada, né? Mesmo a história dos homens ali, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, né? Veja só o que eles fizeram. Quanta coisa boa. Mas o Senhor não tirou a sua graça. Nós temos chance ainda. Muito bem. Já falamos disso. A narração é de grande valor literário no livro de Ruth. Está marcada por quadros antitéticos, quer dizer, que mostram uma oposição de atitudes. Vamos ver quais são. Na verdade, nós já vimos a tristeza do começo, pela morte do marido, pela morte dos filhos, mas a grande alegria do fim, com o casamento de Ruth com Boaz. A instabilidade de Orfa, que vai embora, mas a fidelidade de Ruth. O egoísmo do parente próximo, que não quis perder dinheiro,
mas a grandeza de Boaz. Noemi é o símbolo da solicitude, Ruth da docilidade e Boaz da dedicação à família. Olha que coisa bonita, né? Vamos ver como é que terminou a história dela. Vocês gostaram da história de Ruth? Sim. É, bonita, né? A Bíblia é mais humana que a gente pensa, nesse sentido que conta a nossa miséria, a nossa humanidade. Às vezes a gente fica até assustado com coisas que tem na Bíblia, né? Estamos no capítulo 4, versículo 13. A união de Boaz com Ruth. Assim Boaz desposou Ruth, que se tornou sua esposa. Uniu-se a ela, e o Senhor deu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram então a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice. Quer dizer, o neto dela, né? Pois quem o gerou é a tua nora, que te ama, que para ti vale mais do que 7 filhos. E Noemi, tomando o menino, colocou-o no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: Nasceu um filho a Noemi, e o chamaram de Obed. Deixa eu ver se aqui diz. Obed é o servo, né? Evet, Obed, Eved em hebraico. A generosidade de Ruth e de Boaz faz assim de Noemi a antepassada do rei Davi. Esta é a posteridade, não, foi ele o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a posteridade de Farés. Farés, agora parece uma coisa estranha ao texto, mas é para introduzir a genealogia do rei Davi. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. É daqui que São Mateus vai se apropriar para compor prólogo do seu evangelho. Alguma pergunta até aqui? Estou com medo de eu falar mais, né? O que podemos aprender ainda mais com essa história, com esse conto? Mais do que perguntar se aconteceu exatamente assim, é perguntar o sentido desta palavra. Como nós já vimos, falou muito de Deus aqui nesse conto? Pouquíssimo. Por quê, né? Um livro bíblico, como o Cântico dos Cânticos, nem tem a palavra Deus, né? Não tem, pode ler lá depois. Por quê? Depois, qual a atitude? Isso é para vocês refletirem, também não tem resposta. Qual a atitude dessa moça Ruth? Ela deixa a sua parentela, deixa os seus deuses e abraça o povo de Deus e o Deus de Israel. E por essa sua renúncia, ela é abençoada largamente. Ela entra para a história da salvação. Com Jesus, essa história será resgatada, como nós vimos aqui na genealogia de Jesus segundo São Mateus. Livro da geração, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, por que então Jesus é apresentado assim? Enquanto filho, já disse isso, enquanto filho de Davi, ele vai ser o Messias consagrado de Israel, profetizado Salvador. E como filho de Abraão, nele serão abençoados todos os povos da terra. Vamos ver como é que termina o Evangelho de São Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Acharam? Eita, eu já achei aqui. Mateus, capítulo 28. Então, quando vocês fizerem um resumo da história da salvação, vão ler o discurso de Estevão nos Atos dos Apóstolos, tá? Capítulo 7. Então, vamos lá. Capítulo 28 de São Mateus. Jesus ressuscitou, envia seus discípulos até a Galileia. Como é chamada a Galileia? Qual que é o sobrenome da Galileia?
Galiléia das nações, em oposição a Judá, que seria o povo mais autêntico, o povo judeu mais autêntico. Galiléia das nações, onde vários povos moravam, e os judeus ali eram chamados de impuros pelos demais judeus. Galiléia dos gentios, Galiléia das nações. É lá que Jesus começou a sua missão. E é lá que ele vai enviar os seus discípulos. Muito bem, veja o versículo 18. Jesus, aproximando-se deles, disse: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês já viram nos evangelhos como é que Jesus trata os estrangeiros? Olhem isso depois. Como é que ele trata os estrangeiros? Lembra de algum caso? Lembra daquela mulher samaritana? Tá bom, samaritana? Né? Certo que denuncia o pecado dela, mas ele se revela ela como fonte de salvação. Outro. A mulher sírio-fenícia, né, que vai estar lá em terras pagãs, né, na Fenícia, e ela então vai atrás de Jesus, clamando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos: mestre, essa mulher cala a boca, gritando atrás de nós, despede essa mulher logo, não é? Ou manda embora, ou faz um milagre para ela. E Jesus disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ninguém entende, porque parece que Jesus está discriminando a mulher, mas a mulher começa a entender. Ela gritou ainda mais: tem compaixão de mim, minha filhinha está morrendo. E Jesus diz: não é certo tirar o pão dos filhos para dá-lo aos cães, porque era assim que os judeus chamavam o estrangeiro, de cão. Não era elogio não, viu? Cão, animal impuro. A mulher diz: mas os cachorrinhos comem a migalha que cai na mesa dos donos. Aí Jesus diz uma coisa que ele nunca disse para nenhum discípulo, pelo contrário: mulher, grande a tua fé, seja feito como quiseres. Jesus nunca disse aos discípulos isso, pelo contrário: a vossa fé é pequena. Se fosse ao menos o tamanho de um grão de mostarda. Outra cena, quando Pedro anda sobre as águas. Outra cena que está no capítulo 4 de São Lucas. Vocês vão se lembrar, quando Jesus lê na sinagoga livro do profeta Isaías, era um sábado, e Jesus, no final da leitura, disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. As pessoas ficam admiradas, e depois a admiração se torna desprezo. Não é esse o filho de José? Seus irmãos, sua mãe não é Maria? E Jesus diz: certamente direis a mim, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqueles milagres que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Aí Jesus dá dois exemplos. No tempo do profeta Elias havia muitas viúvas em Israel, mas ele foi enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. No entanto, nenhum deles foi curado, a não ser Naamã sírio. O que aconteceu em seguida? Todo mundo disse: amém, Jesus. Não. Amém. Vai ler o que eles fizeram. Estava em oração, hein? Ficaram furiosos. Se fosse só isso, estava bom. Ficaram furiosos, rangiam os dentes, espumavam, agarraram Jesus e o levaram para o alto da montanha para jogá-lo lá de cima a baixo. O que é que deixou aquela turma da sinagoga com tanta raiva? O que foi? Senhora? Por quê? Explica melhor aqui para mim. Está esquentando. Porque curou gente que era estrangeira e fez nada em volta dele lá. Como se estivesse preferindo o estrangeiro do que o povo. Qual foi a falsa segurança do antigo povo de Israel, que Jesus denuncia muitas vezes? Nós somos salvos, somos o povo eleito. O resto é o resto. Nossa terra é
Tanto que quando eu chego do estrangeiro, eu tenho que bater a poeira que ficou nos meus pés para que nada de impuro entre na terra de Israel. Então, era assim que eles tratavam as pessoas também. Jesus vai dizer o quê? Vai apontar o universalismo da salvação, que já aparece no Antigo Testamento, como é o caso da história de Ruth, tá bem? Ou seja, a falsa segurança do povo de Israel é que vai levar à perdição, porque se acham, né, merecedores da salvação. Não estou falando do povo de Israel em si, mas a atitude de alguns, né, especialmente os líderes do Antigo Israel, se fecham em si mesmo. Somos o povo escolhido por Deus, escolhido por Deus para ser luz às nações, como diz o Senhor ao profeta Isaías, servo, luz das nações. Então, Jesus, né, vai ensinar isso aos discípulos, mas eles terão muita dificuldade. Por exemplo, quando Jesus diz aos discípulos: "E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis em aldeia de samaritano." Por quê? Porque os discípulos não estavam preparados para a missão. Depois da ressurreição, sim, eles vão a todos os povos. Mesmo assim, vão enfrentar dificuldades. Basta ver a história da igreja nascente, todo o problema que houve com os não-judeus, com os não praticantes do judaísmo. Tá certo? Bom, alguma pergunta para a gente participar do segundo livro, antes que seja demitido? Uma pergunta. 30 minutos. Eles não vão aguentar tudo isso. Vocês vão ser sinceros, não precisa levantar a mão, não, tá? Mas quem é que já tinha lido o livro de Ruth inteirinho assim? Tá bom? 10%. Então, os outros 80%, 90% leiam. Agora é mais gostoso ler, né? A sua Bíblia, todas elas vão trazer ao lado, só falta esse não trazer isso. Não, deixa eu abrir aí qualquer coisa. Elas trazem as notas explicativas, não trazem? Isso. Essas notas, estão em preto de formiga, são muito importantes. Não posso passar para frente. Perdão. Essas notas são muito importantes porque ajudam a fazer a ligação com outro trecho bíblico, como a gente fez no começo, né? Os evangelistas, por exemplo, São Lucas, ele começa o evangelho dele dizendo assim, que ele fez uma pesquisa de tudo desde o início a respeito de Jesus, das suas obras, e como resultado da pesquisa ele está apresentando a Teófilo, quer dizer, o ouvinte, aquele que é amigo de Deus, para que ele possa verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Então São Lucas diz: eu fiz uma pesquisa. Ele faz uma pesquisa com os ministros da palavra, com as testemunhas oculares, e faz uma pesquisa na própria Escritura. Bem, então agora vamos continuar a nossa pesquisa. Livro de Samuel. Qual o conteúdo do livro de Samuel? Evidentemente não vamos poder ler aqui porque não sei resumo, né? Na Bíblia hebraica, Bíblia nós conhecemos da tradição hebraica, esses dois livros que estão divididos aqui na nossa Bíblia, eles apresentam-se como um livro único, mas na tradução grega chamada da 70 foram reunidos, ou melhor, foram divididos em dois manuscritos, para não ficar muito longo. São Jerônimo, já no século V, supondo que os livros de Samuel e dos Reis fossem uma obra só, ele os designou como livros de reis. 1, 2, 3, 4 reis. Pode ser que alguma Bíblia inspirada na Vulgata tenha esta nomenclatura. Os dois livros de Samuel continuam a história narrada por juízes. Quem tratou disso foi o diácono Bruno, né? Ele já explicou. Ao qual se ligam pelas figuras dos últimos juízes, Eli e Samuel, e pela presença dos filisteus, que não eram, portanto, do povo de Deus. Estendem essa história a partir da figura de Eli, juiz, até o final do reinado de Davi, passando por Samuel e Saul, ou seja, entre os anos 1050 até 970 a.C. A frequente observação de Juízes, vamos ler, Juízes
17, 6. Juízes 17, 6. Porque não é que o povo de Deus logo elegeu um rei, não. Isso foi aos poucos. Juízes 17, 6. Já que vocês viram, vocês vão achar com facilidade. Juízes 17, 6. Já acharam? Então quem achou, leia, por favor. Vem aqui, por favor. Juízes 17, 6. Vem aqui uma pessoa, quem vem? Você vai ganhar uma indulgência, vai. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. O que você entendeu desse verso? Exatamente isso aí. Que cada um fazia o que achava correto para si. Porque não tinha? Porque não tinha rei. Isso. Ou seja, eles viviam em tribos com seus anciãos, com seus juízes, mas não tinham rei. O que acontecia? O povo de Israel ficava inseguro diante dos povos da terra. No caso aqui, os filisteus, os madianistas, os amorreus, os amalecitas, que atacavam constantemente o povo por todo lado, ameaçando a sobrevivência do povo. Então fazia falta um chefe único, que mobilizasse todo Israel e garantisse tanto a unidade nacional como a fidelidade religiosa das tribos. Então um rei. Queremos um rei. Mas a instituição da realeza, que vai aparecer nesse primeiro livro de Samuel, não será bem vista. Nós vamos ver isso. Quais são os direitos do rei? Nós vamos ver o modo de falar. O livro relata que Samuel, o último dos juízes, foi encarregado pelo Senhor de procurar ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul, que era uma pessoa de humor muito instável, né? Um guerreiro. O Senhor depois rejeitou Saul. A monarquia, esse Saul era da tribo de Benjamim. A monarquia correspondia ao anseio do povo, ou seja, o povo queria um rei, principalmente depois da derrota de Afec, que foi infligida pelos filisteus a Israel. Ou seja, isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo do 1 até o 11, mas não dá tempo para a gente ler agora, depois vocês leem. Saul começou a reinar por volta do ano 1030, apoiado por todas as tribos de Israel. O seu reinado decorreu quase todo em guerras e defesa, que terminaram com dolorosa derrota de Saul em Gilboé, e a morte do rei Saul, no ano 1010 aproximadamente, antes de Cristo. Por conseguinte, Saul não pôde cuidar da organização jurídica administrativa do povo. Era um guerreiro, defensor. Ademais, o rei Saul foi rejeitado pelo Senhor porque ele desobedeceu o Senhor. Quem foi o sucessor de Saul? Davi. Davi fazia o que na corte de Saul? Tocava flauta, cítara, ele acalmava o rei. E como é que chamava o filho de Saul? Jonatas, exatamente, né? Que se tornou grande amigo de Saul, de Davi, tá certo então. Davi, o sucessor de Saul, é da tribo de Judá. A princípio, ainda teve que lutar contra os filisteus, que ele conseguiu vencer definitivamente, e estabeleceu a capital do reino em Jerusalém, antiga fortaleza dos jebuseus. Bom, isso aqui já vai entrar em outro livro, né? Não é o caso aqui agora. Voltamos a Samuel. Primeiro livro de Samuel. O livro narra que uma mulher estéril chamada Ana, o nome Ana significa graça, sofria por não ter filhos. Nós já vimos o contexto: a mulher sem filhos, considerada uma maldita, seca. Tendo rezado, ela obteve um filho, Samuel. Samuel significa Deus escutou, Deus ouviu. O verbo chamar Israel, já ouviu isso? Escuta Israel. Então Deus ouviu, é Deus. Samuel, Deus ouviu. A Ana estava rezando no templo, você se lembra disso? Em Silo, rezando,
pedindo um filho, porque ela era humilhada pela segunda mulher de seu marido, o Cana, e chegou um momento que ela não conseguia mais falar, só movia os braços, os lábios. Aí ele e o sacerdote disse assim: mulher, vai por essa bebedeira em casa, que não é lugar de bêbada. Vou para ela, vai para essa bebedeira. Eu não estou bêbada, eu estou clamando, derramando diante de meu Deus a minha aflição. Aí ele se arrepende, abençoa Ana e ela então vai conceber. Ela prometeu a Deus de entregar o filho para o serviço do Senhor. E é isso que ela faz. O filho Samuel é entregue para o serviço do Senhor. Ana, depois que fica grávida, e vai dar a luz a Samuel, ela entoa um hino. Gostaria que a gente retomasse esse hino devido à sua importância para o Novo Testamento. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Por favor, uma Ana vem aqui ler para nós. Não. Por gentileza. Vocês vão me dizer se já conhece esse hino. Coragem, Anas. Quem vem? Dom Real. Aqui, filha. Ana vai orar ao Senhor depois que oferece o menino no templo. Ana pronunciou esta prece: exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. Tá bom, já lembraram de alguma coisa? É o cântico de Nossa Senhora, né? Está no capítulo 1 do livro de São Lucas, versículos 45 a 55. Só que aqui é mais extenso o hino. Lucas é magnífico. Lucas fez um resumo. Continue, por favor. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saia da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta. Levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente, para fazê-lo sentar-se entre os nobres e outorgar-lhes um trono de honra. Porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas estabeleceu o mundo. Dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas. Porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveje o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra. Dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Essa inserção aí, né? Ainda não havia rei. Então se percebe que é uma inserção, uma oração pelo rei. Bom, enfim, esse hino depois, como eu acabei de explicar, vai ser retomado por São Lucas e apresentado como sendo de Nossa Senhora. Mas todo mundo conhecia o hino de Ana. Muito bem, no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, a instituição da realeza. Isso é muito importante porque primeiro Jesus é da descendência do rei Davi e Jesus vai anunciar o reino de Deus, reinado de Deus, que não é desse mundo, como ele diz, né? O reino não é desse mundo. Veja o que aconteceu. Primeiro livro dos reis, Samuel, capítulo 8. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes para Israel.
primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, Mas o povo se descontentou. Veja lá no versículo 5. Disseram-lhe: tu envelheceste, teus filhos não seguem o teu exemplo. Agora, portanto, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Imitando os povos ao redor de Israel. Mas essa expressão, constitui sobre nós um rei que exerça a justiça entre nós, desagradou a Samuel. Então ele foi invocado o Senhor. O Senhor, porém, disse a Samuel: atende a tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas é a mim que eles rejeitam, pois não querem mais que eu reine sobre eles. Tudo o que tem feito comigo desde o dia em que os fiz subir do Egito até agora, abandonaram-me e serviram outros deuses. É o grande pecado do antigo Israel, né? A idolatria. Assim fizeram contigo. Agora escuta a voz deles, mas solenemente lembra-lhes e explica-lhes o direito do rei que reinará sobre eles. O que vai fazer o rei? No livro do Gênesis, capítulo 3, Deus diz à mulher que ela dará à luz filhos entre dores. Mas antes do pecado não tinha dor? Como é que é isso? Para dar à luz dos filhos, como é que é isso? Agora nós vamos entender melhor o contexto por quê. Samuel expôs todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Ele disse: este será o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra. Então, a organização do exército e de sua cavalaria, e os fará correr à frente do seu carro, e os nomeará chefes de 1000, chefes de 50, e os fará lavrar a terra dele e ceifar a sua seara. Aquilo que antes era agricultura familiar, agora acabou-se. Será direito do rei. E as peças de seu carro. Ele tomará, fabricar as suas armas de guerra, as peças de seus carros. Ele tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará os vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais, e os dará aos seus servos. Das vossas sementes, das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus eunucos e aos seus servos, os melhores dentre vossos servos e vossas servas e vossos adolescentes, bem como vossos jumentos, ele os tomará para o seu serviço. Exigirá o dízimo. Como é que é mesmo nessa hora? Exigirá o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis seus servos. Então naquele dia clamareis contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido, mas o Senhor não vos responderá naquele dia. Qual foi a resposta do povo? O povo, no entanto, recusou-se a atender a palavra de Samuel e disse: não, nós queremos um rei, e seremos nós também como as outras nações. Nosso rei nos julgará, virá à nossa frente e fará as nossas guerras. Samuel ouviu tudo o que o povo disse e contou ao ouvido do Senhor. Mas o Senhor lhe respondeu: escuta a voz deles, faça reinar sobre eles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Pessoal, o tempo vai acabando. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Vou mandar ler o texto bíblico, certamente, né? Mas por que esse livro da instituição da realeza, livro de Samuel, vai ser importante? Qual foi a condenação de Jesus? O motivo da sua condenação? Ele se fez rei. E Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e tal, vai apresentar que é o reino de Deus, a nova lei do reino de Deus. Não é assunto agora, porque vai chegar certamente o tempo de vermos os Salmos, mas você pode abrir o livro dos Salmos, o Salmo 72. Porque embora Deus, não concordando com o pedido do povo, Ele vai conceder a graça ao rei. Ele vai mandar ungir Saul, vai mandar ungir Davi, depois Salomão. Salmo 72, o Salmo fala a entronização do rei, que vai ser muito importante para a gente compreender Jesus e a realeza de Jesus. Jesus é rei, mas que tipo de rei? Acharam? Quem vem ler aqui o Salmo 72 ou 71?
em vossos poderes, Senhor Deus. Acharam ou não acharam? Então, por favor, corajoso. Quem vem? Vem? Por favor. Nós usamos esse salmo até hoje. Cadê? Não, é 7:2. É, 7:2. 71. É esse aqui. Qual deve ser o programa de governo do rei segundo o coração de Deus? Ó Deus, confia teu julgamento ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Que os montes tragam a paz e as colinas a justiça. Que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do indigente e esmague os seus opressores. Que ele dure como o sol e a lua, de geração em geração. Que ele desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga a terra. Que em seus dias floresça a justiça e muita paz até o fim das lutas. Luvas, né? Até o fim das lutas. Que ele domine de mar a mar, grande rio até os confins da terra. Que seus rivais se inclinem diante dele e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributos. Que os reis de Sabá e Seba lhe ofereçam seus dons. Que todos os reis se prostrem diante dele e as nações todas o sirvam. Porque ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Ele tem compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da astúcia e da violência, porque o sangue deles é precioso aos seus olhos. Que eles vivam e lhe tragam o ouro de Sabá. Que por ele orem continuamente e o bendigam o dia todo. Haja abundância de trigo pelo campo e tremulando no topo das montanhas. Deem frutos como o Líbano e as espigas brotem como a grama do campo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando os magos vão visitar Jesus, eles levam, a tradição popular os chama de reis, no Evangelho não tem expressão rei, mas é quase impossível não lembrar desse salmo. Depois, quando Jesus multiplica o pão, sobretudo no relato de São João, capítulo 6, se diz que havia abundância de relva naquele lugar. Então, a insistência na abundância dos dons que vem com o rei Messias. É interessante isso aqui, aparece no 16. Haja abundância de trigo pelo campo, tremule no topo das montanhas. Pode sentar, por favor, não tem mais. Veja que interessante, a glória desse rei é o contrário daquilo que foi apresentado no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Esse rei, qual que é a glória dele? Governe o povo com justiça, os pobres conforme o direito. Que ele defenda os pobres do povo, salve os filhos do indigente, esmague seus opressores. Que ele faça florescer a justiça, muita paz até o fim das luas. Depois, versículo 12: ele liberta o indigente que clama, o pobre que não tem protetor, tem compaixão do fraco e do indigente, ele salva a vida dos indigentes, ele os redime da astúcia e da violência, o sangue deles é valioso aos seus olhos. Enfim, esse é o programa do rei segundo o coração de Deus. Bom, chega já passando do rei. Padre Jonas, cadê o senhor? Olha, fizeram uma injustiça comigo. Tanto assunto em pouco tempo, impossível. Então, agradeço a atenção.
Mais uma vez, Padre Bosco, muito obrigado. Eu estava lá no fundo pressionando ele. Eu andei 15, 10, 5, eu estava apertando ele. Mas agradecemos sempre a disponibilidade do Senhor em vir partilhar a palavra com a gente. Vocês não desistem, viu? Só uma observação. Semana que vem nós não teremos encontro, né? Semana que vem é a semana da família, né? Então, para favorecer a participação nas paróquias, semana que vem não nos encontramos, mas na semana seguinte, a partir das 19h30, nos encontramos aqui. Padre Bosco, como um gesto de agradecimento para vir almoçar. A gente agrada para ele voltar o ano que vem. Se não agradar, ele não volta. Foi bom ou não foi? Foi! Agora vamos ficar de pé para receber a bênção do nosso Deus e voltar para as nossas casas. A gente sempre pede que o padre visitante dê a bênção, que é a bênção. Gente, tem a lista lá. Se você não assinou a lista, não deixe de assinar a lista, tá bom? Porque senão a gente fica sem informação com vocês. O pessoal que eu estou devendo o certificado do outro curso, eu vou pagar, viu, gente? Fica tranquilo. Todo dia eu demoro, mas eu pago as dívidas. Então, se você não colocou o seu nome na lista do blog, se você não fez a inscrição, peça para algum amiguinho mandar o link para você, porque tudo que a gente organiza é para aquela inscrição online lá. Pede, se você não fez a sua inscrição, faça, porque a comunicação fica mais fácil. Não esquecer de trazer a Bíblia, e quem está no grupo lá no WhatsApp tem o Pix para fazer a contribuição dos R$20. Se quiser trazer dinheiro, pode trazer em dinheiro. Se der calote na igreja, vai cair o dente da frente. Para depois cuidar disso, tá, gente? Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Bendizemos a Deus hoje no dia do diácono, pelos diáconos transitórios, Bruno e Ricardo, Valério. Também pelos nossos diáconos permanentes, que já são 17, acho, na nossa escola, a nossa escola diaconal São Lourenço, pela vocação de cada um de vocês que está aqui hoje, se debruçando na palavra de Deus. Nem sempre o texto é fácil, mas o Senhor revela a sua sabedoria aos humildes e nos faz conhecer aquilo que é essencial para a nossa salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santa Mãe de Deus, sede da sabedoria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.